os fabricantes de automóveis chineses aumentaram as exportações de veículos híbridos para a Europa. Agora, os fabricantes de automóveis na China estão intensificando as exportações de veículos híbridos para a Europa e planejando mais modelos para os mercados-chave, expondo os limites dos esquemas de tarifas de veículos elétricos da União Europeia. As importações de veículos elétricos chineses na Europa saltaram de 1,6 bilhão de dólares em 2020 para 11,5 bilhões de dólares em 2023, embora os carros chineses ainda representem uma pequena parte do mercado total de carros na Europa. As marcas chinesas e de propriedade chinesa cresceram de 1% do mercado de veículos elétricos em 2019 para cerca de 15% no primeiro semestre de 2024. E se dissermos que a maior guerra comercial da história do mundo está acontecendo agora e você nem sabia, a União Europeia impôs pesadas tarifas sobre veículos elétricos fabricados na China, e o mercado global de automóveis está prestes a explodir. A verdadeira questão não é se a UE e a China chegarão a um acordo, mas sim se essas duas potências econômicas nos arrastarão para um apocalipse comercial total que mudará o mundo para sempre. Vamos começar. Por que a Europa decidiria apertar o botão de pausa em uma revolução verde? Simples. Elas estão com medo. O mercado de veículos elétricos da China explodiu e, com isso, vem a enorme ameaça de carros elétricos subsidiados pelo governo chinês invadindo a Europa. O que a UE deveria fazer? Apenas ficar de braços cruzados e deixar os fabricantes chineses acabarem com seus fabricantes de automóveis tradicionais? A China tem praticamente dado carros elétricos de graça, graças aos bolsos profundos do governo e ao apoio implacável aos fabricantes nacionais. As principais marcas de EVs da China, como BYD e NIO, estão agora pressionando empresas europeias, como Volkswagen e BMW, à beira da extinção, e a Europa está ficando nervosa. Então, a UE aumentou as tarifas sobre os EVs chineses, impondo impostos de até 45,3%. Foi uma medida projetada para proteger os fabricantes de automóveis europeus e garantir que os carros elétricos subsidiados da China não arruinem os esforços da Europa na transição verde. É justo? Bem, a UE certamente acha que sim. Afinal, como a Europa pode competir com alguém que está jogando o jogo com uma vantagem massiva? Mas a China não é apenas uma concorrente distante. Não, a China está liderando a produção global de veículos elétricos. A Europa pode não querer admitir, mas está sendo esmagada na corrida para dominar os veículos elétricos, e isso é um grande problema. Quando a UE tentou proteger suas gigantes locais, não protegeu apenas os fabricantes de carros, mas também criou o palco para um grande confronto geopolítico. Então, o que a China está fazendo para responder às tarifas? A China não vacilou, retaliou rápido. A China não ficou ali chorando sobre as tarifas, foi direto no ponto vital. Tarifas sobre carros europeus. A China sabe como atingir onde dói, e bens de luxo são a vaca leiteira da Europa, com planos de expansão na Europa. Até agora, eles não disseram que aumentarão seus preços para cobrir os custos das tarifas. No entanto, o governo chinês disse que está investigando algumas importações da UE, como carne de porco ou produtos lácteos de países como Dinamarca, bem como marcas de bebidas alcoólicas e vinhos da França. Isso gerou preocupações de desafios na Organização Mundial do Comércio e um agravamento do conflito entre marcas de luxo, que sofreram um grande impacto em suas ações quando a China impôs tarifas sobre seus produtos. A mensagem foi clara: você mexe conosco, mexemos com você. Mas aqui está o que fica interessante. A China não precisa mais da Europa. A mudança para carros elétricos é um movimento global, e a China já venceu. Com a China dominando o mercado de EVs e ganhando mais controle sobre a produção de baterias, a Europa está perdendo terreno a cada dia. Agora, não é apenas uma guerra comercial entre duas potências econômicas, é uma luta pela influência global. E enquanto a Europa tenta acompanhar, a China já está 2 etapas à frente. Então, enquanto a Europa tenta retaliar e prejudicar o bolso da China, pode estar cavando sua própria sepultura. Então, após toda a pirotecnia, as duas partes ainda estão conversando, e adivinhe? Elas estão tentando fazer um acordo. Parece loucura depois de todo esse discurso agressivo, mas ainda há esperança. A UE e a China têm negociado sobre uma questão crucial: um preço mínimo para os EVs chineses. A ideia é que, se a China concordar com um preço mínimo, pode continuar vendendo seus carros sem inundar o mercado com preços artificialmente baixos. A Europa quer garantir que seus fabricantes de carros não sejam esmagados pela enxurrada de importações baratas, mas aqui está o problema. A China não quer seguir as regras da Europa. Quando a China propôs um preço mínimo, a UE simplesmente rejeitou, porque a UE disse que isso não abordava o verdadeiro problema: os subsídios. O governo chinês oferece enormes subsídios para seus fabricantes de carros, e nenhum acordo de preços pode mudar isso. Então, a proposta da China atingiu um beco sem saída,
e agora ambas as partes estão de volta à estaca zero. O engraçado é que as duas partes sabem que precisam uma da outra. A Europa precisa da tecnologia de veículos elétricos da China e a China precisa do mercado europeu. Mas como fazer essas duas potências cooperarem quando ambas estão mantendo firmes suas posições? Aqui está o problema. Ninguém está disposto a ceder, e o relógio está correndo. Mas se essas negociações falharem, as consequências para o mercado global de veículos elétricos podem ser desastrosas. Não se trata apenas de tarifas sobre alguns carros, mas de fragmentar toda a indústria global. Imagine dois mercados de EV separados, um para carros fabricados na China e outro para carros europeus. Isso significaria menos inovação, preços mais altos e uma transição mais lenta para um futuro mais verde para todos os envolvidos. Mas aqui está o que fica ainda mais interessante. A China está liderando a mudança para veículos elétricos. Não só são os maiores fabricantes, como também estão reduzindo custos e tornando os EVs acessíveis para as massas. Se as tarifas continuarem, será perda para a Europa. A UE, com sua indústria automotiva já lutando para acompanhar a China, pode logo se ver presa com tecnologias ultrapassadas enquanto a China avança. E para a Europa, a transição verde que, sabe-se, a Europa tem alardeado, está em perigo. Se essa guerra comercial não for resolvida, quanto mais tempo a UE bloquear os EVs fabricados na China, mais tempo todos levarão para fazer a transição para veículos mais limpos e verdes. Então, enquanto a Europa luta sua batalha tarifária, a China está vencendo a guerra pela liderança em energia verde. Mas não pense que os Estados Unidos estão apenas observando de longe. Os Estados Unidos estão bem no meio dessa bagunça, como um terceiro impertinente. Durante a administração de Trump, os Estados Unidos impuseram tarifas sobre produtos tanto chineses quanto europeus, e essas ações reverberaram através do Atlântico e do Pacífico desde então. Os Estados Unidos querem garantir que mantenham todas as cartas no jogo comercial global, e isso significa pressionar tanto a Europa quanto a China para os cantos. Se os Estados Unidos continuarem a pressionar os dois lados para um conflito maior, isso pode sair pela culatra. Os Estados Unidos já estão lidando com suas pressões econômicas, com inflação e tensões comerciais em ascensão. Uma guerra comercial entre a China e a UE poderia desestabilizar ainda mais os mercados, e isso é a última coisa que os Estados Unidos querem agora. Mas aqui está a reviravolta. Se os Estados Unidos recuarem e pressionarem por cooperação entre a UE e a China, poderíamos ver uma grande mudança. Em vez de escolher lados, os Estados Unidos poderiam atuar como mediador e intermediar um acordo que beneficie todos. A questão é: os Estados Unidos permitirão que essas duas potências encontrem uma resolução ou vão intervir e piorar as coisas? E o que acontece agora? Podemos encontrar uma solução global ou este é o começo de algo muito maior? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. Para continuar atualizado, assista o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.